mesmo ano que ele entrou na tarica de Shuon, que o próprio Olavo acusou de trabalhar em conjunto com Idris Shah, líder da seita Tradição. Os episódios dessa fase de mudança de seita estão bem documentados no processo movido por Liana Dines contra Olavo de Carvalho. Abordaremos alguns pontos do processo que serão relevantes para a compreensão da vida e da filosofia, ou melhor, gnose do guru, citando as páginas para facilitar a busca. Na página 15 do processo, Liana afirma que Mary Harakawa é esposa de Olavo de Carvalho, confirmando o relatório Shuon em relação ao fato de Olavo ser casado com mais de uma mulher. Citando: como é de seu conhecimento, pedi a sua esposa, Mary, em junho último, que recordasse ao senhor a dívida que sua família tem para... Na mesma página 15, lemos algo bem familiar. Não obstante, passei a sofrer intenso assédio de familiares e alunos seus, visitas e telefonemas que mais pareciam de seres irracionais incapazes de dialogar. Sofri ameaças que não combinam com o tratamento que sempre dispensei à sua família, nem com a boa vontade que tive, nesse último ano e meio, em atender e auxiliá-los nos momentos de necessidade quando estava ao meu alcance tomar qualquer atitude. Tais telefonemas e visitas, ademais, realizaram-se em horas do dia que um conhecimento mínimo de boa educação consideraria inconvenientes. O senhor mesmo, não sei por que escrúpulo que o impediu de falar comigo ao telefone, mandou sua mãe ler uma carta de sua autoria ao telefone, como se quisesse comover-me, num truque retórico bastante banal, com os apelos de uma mãe idosa. Por mais absurdo que pareça, Olavinho, não satisfeito em aterrorizar uma senhora, ainda chegou ao ponto de usar a própria mãe para assediar Liana. A mãe de Olavinho continua ativa. Nesta fotografia recente, ela aparece sorridente ao lado de um famoso psicofanta olaviano. Citando o psicofanta olaviano: Carla Farinazzi, por favor, se possível, avise ao professor Olavo que Dona Niceia Pimentel esteve hoje no lançamento do livro A Hidra Vermelha, do Carlos Azambuja, e foi aplaudida de pé por todos que ali estavam. Foi emocionante. Ela está super bem e lúcida. Uma simpatia de pessoa. Grato. Pouco adiante, Roxane de Carvalho, a atual esposa oficial, também é citada como uma das mulheres do guru. Também não me venha falar de hospitalidade e de falta de gratidão, pois tenho provas de que nos 2 meses que aí fiquei, de dezembro a janeiro últimos, meu salário foi integralmente gasto com a sua família, se não em espécie, que eu, por discrição, deixava em cima da geladeira ou dava para sua outra esposa, Roxane, em mercadorias, pois raramente chegava do trabalho de mãos vazias. Era sempre sacolas de supermercado que trazia, geralmente com compras que durariam alguns dias e que seus educados filhos liquidavam em minutos. Continuando por aí, na página 54, temos o depoimento de Eugênia de Carvalho, primeira mulher de Olavo. Nele, ficamos a saber que ela foi casada com Olavo, mas continuou mantendo uma estreita amizade com ele e a sua esposa Roxane, ocorrendo até
visitas mútuas. A relação de Eugênia com Olavo era mesmo especial. Mais abaixo, descobrimos que afinal nunca houve uma separação judicial, segundo ela, porque Olavo nunca faltou com os deveres. Acompanha o trabalho e os estudos dele desde 1977 e pode dizer com total segurança nada pairar de duvidoso sobre sua pessoa. Tanto é que nunca foi preciso fazer uma separação judicial, pois ele nunca faltou com os deveres de pai e amigo. Na página 63, na descrição do depoimento de Olavo, temos a lista de pessoas que o acompanharam ao famoso Congresso de Religiões Comparadas no Peru, o tal que, de acordo com o próprio guru, terminou com uma orgia no hotel e que o relatório Chuon cita como palco dos arranjos do casamento de Ahmad, o Luiz Gonzaga de Carvalho, filho mais velho de Olavo com Eugênia, que então era apenas um rapaz com 15 anos. Para tanto, foi realizada uma viagem para o Peru em 1985, da qual participaram Mateus Sampaio Soares de Azevedo, Otávio Monteiro Becker Júnior, Yara Biderman, além do declarante, que esclarece o declarante que a citada viagem foi para fazer contatos com especialistas das disciplinas ministradas no curso e convidá-los a colaborar com a revista, que, na ocasião, estava sendo realizado um congresso sobre religiões comparadas com representantes de vários países, que, no Peru, em contato com os representantes é que começou a surgir a ideia de um novo encontro para discutir o assunto com mais tempo, que, a convite sobretudo de Dr. Rama Coomaraswamy, de Nova York, é que o mesmo grupo que esteve no Peru. Rama Coomaraswamy é o famoso filho de Ananda Coomaraswamy, que enveredou pela tradição católica. Neste trecho da página 213 do processo, ficamos a saber que o interrogando Olavo de Carvalho abrigava mais de 15 pessoas em sua casa em 1985. Segundo o mesmo, o fazia por causa das ameaças feitas pela seita Tradição. Liana foi para lá por outras motivações. Era filha do judeu ortodoxo Alberto Dines, sionista que viu com maus olhos o fato dela ter se convertido ao Islão. Por isso, ela foi viver com Olavo de Carvalho, ou Cid Muhammad. Por ironia, agora Olavo de Carvalho era acusado por Liana pelas mesmas coisas das quais ele acusou a seita Tradição, uma constante na vida do guru. Em abril de 1986, o interrogando estivera na sede da referida entidade americana juntamente com Otávio, Mateus, Yara e Teresa Sanches. Houve uma determinação da referida entidade de que tais pessoas deveriam parar de depor no inquérito. Aqui faz referência o interrogando, do contrário, não seriam admitidos na sociedade. Voltando ao Brasil, acabou ocorrendo uma ruptura com os seus companheiros de viagem, pois o interrogando continuou a depor contra aquela seita, afirmando ter em seu poder documentos importantes que depõem contra as atividades da entidade.
Em função disso, o interrogando tem recebido telefonemas ameaçadores com a exigência de que não divulgue tais documentos. Mais adiante, a mesma coisa. Olavo afirmou que participou numa reunião nos Estados Unidos com alguns colegas de seita em que eles foram pressionados para deixar de depor no processo. Olavo fingiu aceder e, depois do retorno ao Brasil, continuou a depor contra a seita, passando a receber telefonemas com ameaças. Novamente, acusou os outros daquilo que ele próprio estava fazendo. Aqui temos uma parte interessante. O mesmo carisma especial, a mesma fidelidade canina da parte dos alunos, que reconhecemos hoje, já era uma característica marcante da pedagogia olaviana. O réu tinha muita ascendência sobre os alunos que acabavam acatando o que ele dizia. Na página 246, Mary Harakawa volta a ser designada como uma das mulheres do guru. A proximidade de Olavo com Mary Harakawa continua até hoje, como pode elucidar a participação da mesma no episódio que levou Olavo de Carvalho a excomungar o cardeal Dom Odilo Scherer. Na página 279, Martin Lins, assim como Rama Kumaraswamy, são apresentados como professores de religiões comparadas, mais especificamente em cristianismo e catolicismo. Viu-se bem. Martin Lins, personagem notável e amigo pessoal do príncipe de Gales, foi quem iniciou Olavo de Carvalho. Citando, o depoente as reconhece como sendo as que foram tiradas num seminário acontecido em Lima, Peru, do qual o depoente participou, juntamente com o réu, para quem também pagou a passagem. Reconhece também as demais pessoas que aparecem na foto, a exemplo de Mateus Sampaio, mencionado na denúncia, professor Martin Lins e Dr. Rama Kumaraswamy, estes dois últimos palestrantes do tema de religiões comparadas, mais especificamente de cristianismo e catolicismo. Na página 280, temos outra informação reveladora, que, ao que é dado saber, não existia nenhum critério mais objetivo por parte do réu na escolha de quem iria ou não nessa viagem. Essa escolha era feita pelo acusado e pela mulher dele. A escolha de quem poderia ou não ir para Bloomington, sede da Tarica de Chuon, era feita por Olavo e sua mulher. Aqui se referem a Roxane, sim, a mesma que recentemente, depois de uma experiência traumática noutra seita, foi resgatada por Olavo e se converteu ao cristianismo, ao menos nas palavras dele. A iniciação dos membros na tarica a qual pertenciam os cristãos novos Olavo e Roxane foi descrita numa carta de Martin Lins a Olavo. Em resposta a dúvidas deste a respeito de como deveria ser conduzido o processo de iniciação de uma mulher, dúvida natural quando pensamos nas diferenças anatômicas dos gêneros e cuja resposta nos esclarece também a respeito de como foi a iniciação de Olavo por Martin Lins. Ficamos a saber, graças ao professor de religiões comparadas,
especializado em cristianismo e catolicismo que the woman is initiated by man during the sexual act, assuming no interference by birth control devices. There is no initiation apart from this contact. Tradução: a mulher é iniciada pelo homem durante o ato sexual sem a interferência de métodos de controle de natalidade. Não parece ter sido retirado da Suma Teológica. Para os que ainda não compreenderam, lembramos que Olavo afirmou recentemente no Hangout O Ocidente Islamizado que quando se entra numa tarica, o iniciado deve se pôr nas mãos do sheik como um cadáver é colocado nas mãos de um lavador de cadáveres. Ouçam. De que o aspirante, o postulante a discípulo, ele tem que se identificar com a pessoa do sheik, ele tem que se deixar dissolver na pessoa do sheik. E forma-se ali um elo de obediência que é marcado por um hadith, um dito do profeta Mohammed, que o aspirante se coloca nas mãos do mestre, do sheik, como o cadáver nas mãos do lavador de cadáver. O sujeito mora no mundo islâmico, tem que lavar o cadáver dele. Então ele fica totalmente passivo e se deixando manipular até o fim. Sim, totalmente passivo e se deixando manipular até ao fim. Palavras de Olavo de Carvalho. Parte 5. 1987-1991. Um novo Olavo? Como vimos, a experiência do cristão multiconfessional Olavo de Carvalho não foi ligeira. Porém, depois da expulsão da tarica de Fritjof Schuon, ao contrário do que se deveria esperar de alguém com tantas más experiências no mundo das seitas e terrivelmente arrependido por ter participado desse submundo, ao menos nas suas palavras, ele continuou rodeado pelas mesmas pessoas que o acompanharam nessa descida ao inferno, e mais estranho, continuou espalhando os mesmos erros, e pior ainda, continuou defendendo a validade metafísica do perennialismo. O arrependimento deve ter sido tão forte e a conversão tão sincera que em 1991 Olavo criou um curso bastante peculiar, ao menos para quem não anda no mundo das seitas. Aqui mostramos a ata de fundação que fala por si. Convém repetir algumas notas de um colaborador anônimo, não editadas, para que todos percebam o significado do documento e o objetivo do curso. Citando: por organização espiritual deve ser entendido qualquer agrupamento formal ou informal de seres humanos que visem, consciente ou inconscientemente, produzir mudanças em outros seres humanos. O indivíduo que trabalha numa organização não precisa estar dentro dela. Por exemplo, se alguém lê Marx e define algo através dos meios pelos quais Marx definiria esta mesma coisa, pertence a uma organização. Mutatis mutandis. O mesmo ocorre quando alguém lê Sid Muhammad e age em conformidade. Não exigirei que façam nada que eu mesmo não tenha já feito na vida.
Numa circunstância dessas, o mínimo de prudência é perguntar. De modo geral, a norma de todas as disciplinas espirituais é uma doutrina abstrata, somada à sua repetição hipnótica. Isso não é disciplina espiritual, é lavagem cerebral. Mais adiante, Sid Muhammad explica o que entende por liberdade de consciência. Introdução da noção de que a liberdade de pensamento só se torna possível mediante a escravização do corpo. Os membros físicos ficarão amarrados no seu comportamento e não nas suas ideias. O sentido disso é que a pessoa tem que entender. Há que ser homem e aço apenas no sentido moral e volitivo. O certo é que não se ferirá leis do país, não exigirei que façam nada que eu mesmo não tenha já feito na vida. Parece até que estamos no romance 1984 de George Orwell. Liberdade é escravidão, guerra é paz, ignorância é força. Vamos ver outra lição do mestre sobre liberdade e moral. Como no caso de, às 3 horas da manhã, só, ninguém vendo, estar com uma faca no pescoço de um milionário. Nesta hora, a pessoa verifica se tem ou não liberdade moral. Não pode, assinado o contrato, sair, mesmo que chegue ao auge do desespero antes do fim desse ano. As teorias poderão ser discutidas, não os atos. A regra é: faça primeiro, julgue depois. Se serão coisas que prejudicarão a terceiros ou não, isto será algo de exclusiva responsabilidade minha, Olavo. O limite é a lei e não a moralidade. Vejam, se o limite é exclusivamente a lei e não a moralidade, significa também que não é a lei enquanto regra de moralidade, mas apenas a lei enquanto você possa cair nas malhas dela, a lei enquanto limite do alcance e eficácia do poder coercitivo e repressivo do Estado. Ou seja, mesmo que uma ação seja tipificada legalmente como um crime, ela só representará um limite para a atuação da organização espiritual se houver provas suficientes para embasar uma condenação criminal. Trata-se isto do ato de refazer a própria consciência moral passo por passo. Sim, essa ata, digna de uma seita, para dizer o mínimo, foi redigida para um curso elaborado e dado pelo cristianíssimo Olavo de Carvalho. Fonte. Como é típico da sua técnica para desviar a atenção dos menos inteligentes, quando a ata foi revelada, o guru se apegou a um detalhe insignificante, que foi o fato do autor do post ter trocado São Paulo por Curitiba. Mais à frente, citaremos o famoso curso de Curitiba, um curso que Olavo deseja apagar da memória de alguns dos seus seguidores. Vale a pena lembrar que isso foi em 1991, 6 anos após a suposta segunda conversão ao cristianismo do guru, segundo uma das versões do mesmo. Nessa ata, é evidente que a intenção do guru é conduzir os seus seguidores a um estado de desorientação moral, ou seja, ele faz exatamente o que acusa Gurdjieff, que usa como referência no curso, de fazer, como já se viu no artigo Segredos da Invasão Islâmica,
abordado no capítulo 3. Parte 6. Um curso do outro mundo, exorcismo e mais gnose. Após o curso de São Paulo, Olavo se manteve nos bastidores por algum tempo e circulou, chegando a permanecer algum tempo na Romênia, reaparecendo ao público anos depois, já na era da internet e das primeiras redes sociais. Decidido a aumentar a sua influência, introduziu mudanças e tornou a rede mais sofisticada, recorrendo aos novos membros da família e a discípulos de confiança já amadurecidos. Colocou seu filho mais velho, Luiz Gonzaga de Carvalho, o Ahmad, à frente de um curso de religiões comparadas. Ahmad, o Gugu, passa a se identificar como cristão ortodoxo, usando o padre Filides como escudo para afastar suspeitas de gnosticismo. Porém, afastar suspeitas do gênero é complicado no caso de Luiz Gonzaga. Ele chega ao ponto de dar consultas astrológicas no centro espiritual do seu irmão Tales de Carvalho, também conhecido como Muhammad Issa. Para dificultar a tarefa, a patológica falta de asseio de Luiz Gonzaga, muito comum entre ocultistas, flagrante na dentição, torna sua presença em público um bocado complicada. Olavo ampliou sua rede seguindo o exemplo do seu amigo Andrei Plecho, que espalhou diversas escolas de meditação transcendental pela Romênia. A partir daí, começou a usar o espaço conquistado em alguns jornais, como O Globo, para além das redes sociais, para promover a formação de vários grupos espalhados por todo o Brasil, tendo Curitiba por experimento piloto. Seu filho mais velho, Ahmad Luiz Gonzaga, fez a mesma coisa em paralelo. Foi promovido a promissor jovem guru, que de certa forma contrastava o pai em vários pontos, se mostrando mais sereno, ordeiro e espiritual. Como no artigo em que Olavo denunciou a dupla Chuon Cha, fazendo um o papel de líder espiritual e o outro de mestre da confusão, ele e Gugu planejaram a ação no terreno de forma dialética, sem esquecerem de denunciar o próprio método para afastar quaisquer suspeitas. Enfim, acusar os outros daquilo que ele próprio fez e faz é uma das constantes na vida de Olavo e de todos os ocultistas. Tudo correu sem problemas até o conhecido caso envolvendo um grupo de alunos em Curitiba, num experimento que visava a criação de institutos que se espalhariam por todo o Brasil, aproveitando os membros espalhados da rede. Esse foi um ponto de viragem na ascensão de Olavo. O experimento correu tão bem que casamentos foram destruídos e um exorcismo no local foi feito, assim como em alguns membros. O padre Jorge Morques foi o padre encarregado pelos rituais de exorcismo. Por alguma razão que ignoramos, ele não deseja falar publicamente sobre o assunto, mesmo este sendo um caso de extrema gravidade cuja importância, ainda mais levando em conta que o guru da Virgínia pode causar ainda mais danos do que causou, e não apenas na esfera espiritual, está fora de questão. Lembrem novamente que o jurista Ives Gandra Martins
tido por eminente intelectual católico brasileiro, nomeou Olavo, publicamente, como mestre de todos nós. Excelente pontaria. Na única vez que Olavo abordou publicamente o experimento do grupo de discípulos em Curitiba, ele afirmou que este havia sido infiltrado por uma tarica que o queria destruir. Como a trama ficou demasiado complexa e contraditória depois da investigação desenvolvida por nós, Olavo nunca mais abordou o assunto e o mesmo fizeram seus colaboradores mais próximos. Era importante a todo custo omitir os acontecimentos de Curitiba, não apenas os exorcismos, mas sobretudo o circo que precedeu a intervenção do padre, que envolveu trocas de casais, abandonos de lares e rituais de magia. A repercussão foi grande, mas isso não impediu que Olavo seguisse em frente, ainda mais numa fase em que a política brasileira favoreceu a curiosidade do público a respeito das suas opiniões e ideias em política, abrindo para ele mais espaços e oportunidades do que poderia alguma vez sonhar. Parte 7. O caso Fedeli e a conexão romena. Já famoso nas redes sociais e com presença cada vez maior na imprensa oficial, mas rodeado pelo mesmo grupo que o acompanhava em 86, Olavo aos poucos se encaminhava para posições de relevo e começava a contar politicamente. Ganhou muita expressão nos meios católicos e, seguindo respectivamente os passos de Rama e dos romenos, se posicionava como um defensor da tradição religiosa e também como um conservador anticomunista em política. Porém, essa fama inédita foi o princípio do fim, pois não era possível esconder tanto de tantos, cada vez mais à medida que a fama aumentava, assim como a curiosidade. Foi assim que chamou a atenção do famoso professor Orlando Fedeli, que afirmou publicamente que a dita filosofia de Olavo possui elementos ismaelitas ligados ao culto do eterno feminino e que estão na base do sufismo. Isso levou a um debate e Olavo entrou em pânico, pois sabia que Orlando Fedeli o havia compreendido e iria expô-lo de forma inequívoca ao longo da discussão. O debate, que foi público, correu muito mal para Olavo, impossibilitado de disfarçar o gnosticismo flagrante da sua obra, ainda mais diante do professor Orlando Fedeli. Para muitos, parecia que seria o fim de Olavo, pois ele estava encurralado. Porém, a fortuna favoreceu Olavo, e o professor Orlando Fedeli, inesperadamente, teve um ataque cardíaco e faleceu. O guru foi salvo pela sorte dos ladrões. O falecimento do professor Orlando Fedeli deu mais tempo para Olavo, que logo a seguir aumentou de maneira bastante perceptível a sua proximidade ao padre Paulo Ricardo e figuras menores como o ex-seminarista Alain dos Santos. Como vimos na parte anterior, Olavo, depois daquele curso em São Paulo, esteve na Romênia, nação controlada desde a queda do comunismo pela maçonaria e por George Soros. Um paraíso para ciganos, prostitutas, traficantes
e ocultistas. Olavo se tornou amigo do famoso maçom Andrei Plecho, que estava à frente de várias escolas de meditação transcendental, onde aconteceram orgias, rituais de magia e trocas de casais. O seu intuito era formar uma elite cultural gnóstica capaz de restaurar a tradição e a alta cultura na Romênia. Parece familiar, não? A razão por detrás da ida de Olavo para a Romênia foi exposta no blog Pérolas da Nova Direita, citando: segundo um certo brasileiro que foi muito ligado a Schuon, os romenos foram os que melhor compreenderam a obra de Guénon e até desenvolveram sua própria estratégia. A propósito, Guénon esteve de fato na Romênia e foi amigo de Mircea Eliade, o famoso historiador das religiões, romeno e um notório perennialista. Eliade, por sua vez, foi amigo do maçom e antigo praticante de meditação transcendental Andrei Plecho, que defende a angiologia ismaelita, conforme exposta por Henri Corbin, que unificaria as 3 tradições abraâmicas, e para coroar tudo isso, Plecho acredita que a União Europeia deve se integrar espiritualmente ao Maghreb, o norte da África, reproduzindo as antigas invasões bárbaras. Fonte. Mais curiosidades sobre Plecho e Olavo podem ser encontradas aqui. Como o texto diz, a Romênia é um saco de gatos de associações secretas e gnósticas. Deve ser essa mesma razão para o grande afluxo de intelectuais brasileiros e não só para aquele país. Por coincidência, é lá que o cristão ortodoxo Ahmad Luiz Gonzaga reside. E quem financia tudo? Ninguém mais do que George Soros. Como podem ver, todos os autores romenos que estão sendo introduzidos no Brasil, por iniciativa de Olavo de Carvalho, estão ligados a uma editora financiada pela Open Society Foundation. Sim, o guru que acusa tantos dos seus desafetos de trabalharem para George Soros, alguns com razão, e o acusa de criar e gerenciar crises políticas, afinal, trabalha em prol da agenda de George Soros, está intimamente ligado a agentes dele. Podem procurar mais informações em... Mais uma vez, ele usa o velho método de acusar os outros daquilo que ele próprio faz. Desde que expusemos esses fatos, continuando fiel a si próprio, como o escorpião da fábula, a quantidade de vezes em que Olavo cita Soros como inimigo número 1 da humanidade aumentou exponencialmente.